Eu passei a semana toda estudando sobre esse assunto, pesquisando, para ter uma visão mais imparcial. Hoje você vai enxergar a situação da guerra entre Israel e seus inimigos com outros olhos. Eu creio que você vai ter uma percepção diferente, menos superficial. Vai ser importante você prestar atenção hoje. Não é longa, eu acredito que vai ser uma das menores aulas desse trimestre, mas é de suma importância. Vamos pedir a Deus graça? Peço ao Senhor que te dê esclarecimento. Como é fundamental nós termos a nossa mente iluminada, aclarada, não sermos levados à roda por todo o vento de doutrina, não sermos meninos inconstantes, mas sermos servos de Deus maduros. Amém? Então é para gente madura a palavra de hoje. É uma palavra madura para gente madura. Senhor, nós te louvamos por essa manhã na tua presença e por essa escola dominical que se inicia nesse momento. Clamamos, Deus, a tua graça sobre nós. Clamamos, Deus, a tua direção em tudo. A direção que vem do alto, do teu Santo Espírito. Ilumina os nossos corações, nossa mente, na tua palavra revelada, para que não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar no centro da tua vontade. Dá percepção ao teu povo, sabedoria, graça, em nome de Jesus. Os irmãos que já chegaram sejam bem-aventurados, e aqueles que estiverem vindo se juntar a nós também sejam bem-aventurados. E aqueles que não puderem estar conosco, que a tua mão forte seja com os teus servos, seja com todos eles, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Dá graça ao teu servo que fala contigo, para fluir com sabedoria, para fluir sem obstrução, aquilo que o Senhor colocou nessa lição. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Por ele sentar. Hoje temos alguns irmãos ausentes por motivo de doença. Inclusive sei que agora o menino Heitor passou mal. Que a bênção do Senhor seja sobre os seus pais, sobre a vida do Heitor. Em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Retomando nossa escola bíblica dominical. Por que eu digo que essa lição ela vai ser necessária, importante e diferenciada no seu coração? Não é por causa do tempo do fim, não. O que você entende? O que você pensa? O que você sente quando vê os inimigos de Israel? A gente sente que é um termômetro, não é? Mas assim, mais particularmente quando você pensa, quando eu falo assim, povo palestino, árabe muçulmano, que vem na sua cabeça? Inimigo de Israel, não é nosso inimigo, certo? Não é nosso inimigo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem uma visão estereotipada do povo daquela área de lá. Não é obrigado a conhecer com profundidade. Eu, por exemplo, não conheço nenhum árabe pessoalmente. Tem nenhum amigo árabe, não me lembro de nenhum. Já conheci judeu, mas árabe eu não conheço, não me lembro de nenhum. Então nós temos às vezes uma visão, digamos assim, superficial, estereotipada de quem são os árabes muçulmanos, os inimigos de Israel. Para você entender o que eu quero mostrar, como nós somos superficiais, quando você vê filme de guerra, quem gosta de filme de guerra? Eu gosto. Os militares estão presentes, gostam. Eu gosto de filme de guerra, me amarro em filme de guerra. Eu acho para mim filme de guerra é o gênero mais completo. Porque no filme de guerra tem ação, tem drama, tem suspense, todos os gêneros de filme, romance às vezes rola, tudo se embute em filme de guerra, tem vários gêneros ali embutidos. Né? E aqueles cenários e tudo mais. Eu gosto de ver a posição dos líderes, né, na guerra, as decisões que tomam, isso é do viés de liderança. Muito bem, queridos, quando você vê um filme de guerra, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, e você vê os aliados ali, de que lado você fica? Obviamente, dos aliados. Não é isso? Você fica do lado dos aliados. Então vai matando aquele monte de nazista alemão, e vai caindo as dezenas, né? Sendo levando tiro. Você se importa com os alemães? Não. Por que você não se importa? Vão cair igual barata, morta assim, você... É inimigo tem que morrer. Não é assim que a gente pensa?
É verdade, irmão. Você vai ver o filme do Rambo, porque é mais antigo, né? A molecada de hoje não vê Rambo. Mas no tempo do Rambo, entrava lá no país dos outros, matava centenas de Vietcong, iam caindo assim as centenas. Você sentiu alguma pena dos Vietcong? Também não. Você toma um lado e aí o resto pode cair às centenas. Pode morrer, né, da maneira mais atroz. Não tem um pingo de consideração pelo Vietcong, pelo vietnamita. Não tem um pingo de consideração pelos alemães. Não tem um pingo de consideração por aqueles que você, na sua mente, estereotipou como sendo vilão. Eles não têm alma, eles não têm família, eles não têm nada. Estou fazendo esse preâmbulo para você entender. Da mesma maneira que nós vemos muitas vezes os palestinos. É como se eles não tivessem alma, é como se eles não tivessem vida, família, sofrimentos, nada. Eles são o inimigo de Israel. E como nós somos, a igreja naturalmente fica do lado do povo de Deus, do lado de Israel, então, às vezes, a gente não tem muita sensibilidade para olhar o outro lado. A aula de hoje ela é especial porque eu me dediquei bastante essa semana. Não estou querendo supervalorizar meu trabalho, não. Eu tive que pesquisar e entender muitas coisas para poder passar para vocês, porque também tinha uma visão superficial dos palestinos. Então hoje eu vou dar o outro lado da moeda para vocês. Amém? A aula hoje não é só sobre Israel. A aula hoje é sobre os refugiados palestinos. Qual é o impacto de Israel sobre os refugiados palestinos? Vamos ver o outro lado agora. Isso vai gerar em nós um senso crítico melhor. Vai gerar em nós um equilíbrio na hora que estiver avaliando a guerra entre Israel e os seus inimigos. Não podemos ter uma visão estereotipada de filme. Avança para mim, é vida real. Que está no comando aí, avança para mim. Eu entrei com essa ilustração dos filmes porque nós somos tendenciosos. Muito tendenciosos. E às vezes ignoramos o outro lado. Hoje você não vai ignorar o outro lado, porque eu vou mostrar o outro lado para você. A proposta desse estudo específico é analisar profecias relativas a Israel, é o centro do nosso trabalho, e aos povos em redor. Os povos em redor entram os inimigos de Israel, que basicamente são todos de origem árabe e muçulmana. Com o entendimento de que Deus tem o controle de todas as ações que resultarão no estabelecimento do seu reino sobre a terra, não podemos esquecer de analisar também o viés geopolítico, com os efeitos terríveis das tragédias sobre os derrotados nas guerras. Do ponto de vista apenas humano, sem sermos tendenciosos e partidários ao lado de Israel, vou propor a vocês, por um instante, não sejam nem tendenciosos, nem partidários. Do ponto de vista humano. É difícil, né? Porque a nossa mente já está formada com as palavras de Deus a escolher Israel. Mas tenta pensar um pouco mais amplo, do ponto de vista humano. Como é que os outros que não são como nós, que não creem na palavra, entendem essa questão? Como é que a humanidade, de modo geral, entende essa questão? Da mesma maneira que nós, que cremos na palavra? Não. Do ponto de vista humano, sem ser tendencioso partidário ao lado de Israel, existe o lado dos povos da Palestina, que sofreram desterro e foram expulsos de suas propriedades no nascimento do Estado de Israel em 1948. É esse outro lado que veremos e como isso afeta diretamente a escalada de ódio entre os palestinos e israelitas. Você talvez não sabe explicar para as pessoas que perguntarem sobre a guerra de Israel, com Hamas, por exemplo, por que tanto ódio de ambas as partes? Você sabe explicar com objetividade qual é a origem desse ódio? Qual é a origem desse ódio? Surgimento do Estado de Israel em 1948. Lembram que estudamos isso na segunda lição? Israel fez aquelas guerras, as vitórias bélicas de Israel,
que foi sobrenatural, porque Israel não tinha nenhum exército formado direito em 48 e ainda assim prevaleceu. E todas as outras guerras, a Guerra dos 6 Dias em 67, nós vimos todas as guerras, a de Suez, beleza. Mas o surgimento do Estado de Israel, através da ONU, da Liga das Nações, depois da ONU, para que Israel surgisse como Estado de novo no século XX, um povo teve que perder a sua terra. É esse lado que nós não avaliamos. Para que Israel tivesse terra, um povo teve que sair da terra. Vocês acham que o lado que estava lá morando saiu de boa? Saíram numa boa? Não tinha, era deserto? Aquilo lá era habitado? Habitado. E habitado há séculos. Séculos. Não por pouco tempo. Há muitas gerações. Para que surgisse o Estado de Israel, um outro povo teve que ser mandado embora. Quero que vocês entendam isso nessa manhã. Avança aí para mim, vou mostrar. Ponto de vista profético a favor de Israel. Então, eu vou mostrar para vocês alguns ângulos de analisar essa questão, que é bem complexa. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus, o que Deus planejou para Israel? Está certo que Israel chegue lá e tire a terra dos outros inimigos? Eu vou suscitar vocês pensarem. Se é de Deus, está certo, não importa as consequências. Ai, Jesus. Vamos pensar, gente, vamos pensar. Eu quero que vocês tenham um senso crítico. Deus mandou, acabou, né? Vocês não estão entendendo? Vocês continuam pensando de maneira unilateral. A consequência é que nós vamos analisar agora. Vamos ver o que Deus planejou? Amém? Eu falei que o negócio... Uma coisa é você analisar a questão do ponto de vista bíblico, profecia. Outra coisa é você analisar do ponto de vista geopolítico, sociológico, histórico. É diferente. São seres humanos. São seres humanos. Ou você não... Volto a afirmar. Você não considera os árabes como seres humanos? É igual o japonês sem alma e alemão sem alma nos filmes. Tem 2 anos para ver isso, irmãos. Do ponto de vista profético, o que Deus pensou? Israel vai vencer. Isso é ponto final. A palavra não volta atrás. O surgimento do Estado de Israel em 48 é um milagre. 19 séculos fora da sua terra. 19 séculos. De repente, voltou para sua terra, mão de Deus. Não é isso? Já estudamos o milagroso renascimento do Estado de Israel depois de 19 séculos. No entanto, é assombroso uma nação surgir e se consolidar quase que instantaneamente. Do nada surgiu o Estado de Israel. Muito rápido. Muito sobrenatural. Isaías 66:8. Vamos ler comigo? Aí você vai ter respostas bíblicas para o que você está vendo na vida real. Vamos ler comigo? Vamos lá? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? É um questionamento, uma pergunta retórica de Deus. Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Aqui há uma simbologia, uma metáfora, né? Uma ilustração de que Sião gerou a nação quase que instantaneamente. Deus está fazendo essa pergunta retórica para fazer a gente pensar. Surge uma nação de um dia para o outro? O povo brasileiro surgiu quando? Ao longo de que período? Não foi sendo gerado esse povo com a vinda dos portugueses, com os nativos indígenas,
com mais os escravos trazidos da África. Esse caldeirão levou quanto tempo a chegar no que é hoje? Séculos. Calma, mulher de Deus. Ouve primeiro. Séculos. E Deus está falando, vai surgir uma nação de um dia para o outro? Surge uma nação de um dia para o outro. O que é diferente é porque Israel sempre foi Israel, mesmo espalhado em todo o mundo. Eles só não tinham terra, mas mantiveram sua identidade, né, como povo, como nação, a identidade de língua, a identidade religiosa. E aí, quando juntou todo mundo na terra, já estava pronto uma nação. Isso é extraordinário. Eu queria muito que ele valorizasse como Deus mexe as peças na terra. Não olhe só para o que está estabelecido e diga assim, pô, interessante, Israel voltou em 48. Veja isso como algo absolutamente absurdo. 19 séculos. Anos, séculos. 1.900 anos fora da sua terra. E de repente já está lá a nação de novo. Isso não acontece todo dia na história da humanidade. Para você aprender a valorizar isso. Nesta profecia de Isaías, o contexto aponta para a vitória final de Israel como nação, com Jerusalém estabelecida como capital. Dentro do contexto da profecia de Isaías 66, vai falar dessa situação já no começo do milênio. Aqui, dentro do contexto, não é agora, século 21. Pode até ser, né? Porque já estamos às portas do milênio chegar. Mas aqui no contexto é a vitória final de Israel. E aí vai vir Jesus estabelecer em Sião o seu reino. Vai ser a capital do reino no milênio. Ainda assim, em 48, a repatriação de milhares e milhares de israelitas pela guerra fez com que ocupassem em pouco tempo terras que estavam antes habitadas por séculos por árabes palestinos. A vitória sobre os inimigos no retorno da diáspora, da dispersão, também é amplamente profetizado na palavra. Então, existem outros textos que provam que Deus já planejava trazer Israel de volta para aquela terra. Isaías 43, 5. Vocês sabem quanto tempo tem Isaías para o nosso tempo, irmão? Quanto tempo tem? Tem noção? 2.600 anos atrás que Isaías escreveu isso. É muito tempo, não é? É 600 e poucos anos antes de Cristo que Isaías recebeu essa visão. E fala exatamente desse tempo que nós estamos vivendo agora na atualidade. Deus controla toda a história humana. Isaías 43, 5 e verso 6. Vamos ler aqui? Dá para ler aí? Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. De todos os lugares, do Oriente e do Ocidente. Deus está dizendo, vou trazer a sua descendência. Isso foi dito há 2.600 anos atrás, irmão. Do Oriente e do Ocidente. Direi ao norte, também do norte. Entrega, libera meus filhos. E ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Leste, oeste, norte, sul, de todos os lugares. Deus já está profetizando. Vou trazer os israelitas de volta para a sua terra. Amém? Isso aí parece agora banal, porque eles já estão lá. Mas se você tivesse nascido antes da volta de Israel para a sua terra, você ia achar estranha essa profecia. Porque não era a realidade. Até 90 anos atrás, esse versículo aqui não era uma verdade. Até 90 anos atrás, esse versículo ainda não tinha se cumprido. Como estão entendendo? Então, qualquer um de nós que nascesse de século XX para trás, ia olhar para essa profecia e espiritualizar ela, porque ela não fazia sentido. Não havia cumprimento dessa palavra. Para nós agora é fato, já estão lá.
Mas é importante você entender como Deus move, né? Sua vontade. Ele manda, entrega, e o povo vai voltar para a sua terra. Avança aí para mim. Isaías 49, 12 a 26. Eu editei para não ficar muito extenso. Quero que vocês prestem só atenção. Não precisa ler comigo, vamos lá? Os teus filhos virão apressadamente. Mais uma profecia do retorno de Israel. Ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de ornamento, e dele te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que devoraram estarão longe de ti. Isso aqui é interessante, está falando do retorno dos israelitas para a sua terra e da derrota dos inimigos. Os que te devoravam estarão longe de ti. Verso 20. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam. Aqui é uma figura de linguagem, a cidade é como uma mulher sem filhos. Uma figura. De onde me vieram esse monte de filhos? Que é o povo de Israel. Pois se sentia desamparada, sem filhos. Assim diz o Senhor Deus: eis que vos levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainha as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. O que passa a ideia quando você ouve uma sentença dessa? Que Israel vai ter vitória, é claro, né? Mas essa expressão aqui, ó, reis serão seus aios, e rainhas suas amas, e lamberão o pó dos teus pés. Humilhação, né? Os derrotados vão virar servos, escravos. Os derrotados vão se inclinar com o rosto em chão. Lamber o pó dos seus pés. É que a gente não tem essa visão muito clara aqui, eu não posso ilustrar isso com facilidade. Mas é se humilhar mesmo, se prostrar ali diante do inimigo, derrotado e humilhado. Deus está falando que vai fazer isso com Israel. E além de trazê-los de volta, ainda vai envergonhar seus oponentes. Isso faz diferença? Faz. Pode te entender por quê. E Deus está permitindo que parte dos inimigos de Israel seja envergonhado. Verso 25, vamos lá? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Porque eu, Deus, contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Promessa para Israel. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como vinho novo. Essa frase aqui tão simbólica. Eles vão comer a própria carne e beber o próprio sangue. A irmã até passou mal ali agora. Está falando de derrota humilhante e sangrenta. Uma derrota sangrenta. Como se fosse vinho novo. Vão beber o próprio sangue. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó, de Israel.
Amém, queridos? Então, profeticamente, Deus já dava lampejos do futuro, de que um dia Israel voltaria para a sua terra de novo. Beleza, já se cumpriu, 1948. Mas também, além de voltar, ele tem que vencer os inimigos. Os inimigos têm que ser envergonhados. E muitos deles vão ser derrotados em batalhas sangrentas. Quantos entenderam o contexto? Volto a afirmar, a palavra de Deus é inerrante, é a vontade soberana dele e vai se cumprir. Amém? Esse é o ponto de vista profético. Vai se cumprir. Do ponto de vista humano, a gente pode ficar assim, não sei, eu acredito que não. Mas vai ter críticos da Bíblia que vão dizer que isso é errado. Entenderam? Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Vai ter críticos da Bíblia que vão dizer, não, não acredito. Eu não acredito que Deus seja tendencioso, ou que seja partidário, ou que ele tenha escolhido um lado. Tem muita gente que acha que tudo que está acontecendo é natural. São povos atritando, simplesmente povos atritando. Não é. Existe um controle divino sobre tudo isso. Existe a vontade soberana de Deus de que Israel prevaleça. Por isso, volto a afirmar, as guerras que Israel travou de 48 para cá e venceu todas, tem a mão sobrenatural de Deus, tem a palavra de Deus se cumprindo. Quantos entenderam? E não há nada nem ninguém, mesmo os opositores, mesmo os críticos da Bíblia não podem impedir o que Deus está fazendo. Agindo Deus, quem impedirá? E isso é muito importante vocês entenderem, senão a Bíblia fica sem sentido. Se você lê o livro de Isaías só procurando bênção, promessa, né? Se você quer promessa pessoal, vai passar por texto como esse e vai ignorar. Porque aqui não dá para tirar nenhuma promessa pessoal para a sua vida. Não, pastor, eu sou Israel. Eu sou Israel. São os meus inimigos que vão lamber a sola do meu pé. Não, não é isso não, irmão. Não é assim não, que você interpreta esse texto aí, não. Ela vai beijar a sola do meu sapato. Não é assim que você pega a Bíblia e tenta adaptar para extrair uma promessa pessoal. Isso aqui não tem contexto pessoal. Aqui envolve povos e nações. E a vontade soberana de Deus e guerra. Por isso, muita gente não lê essas passagens na Bíblia, porque como não entende o desfecho, simplesmente ignora, pula, e vai procurar um texto mais facilzinho para adaptar para as suas necessidades pessoais. Um salmo, alguma coisa, uma bênçãozinha assim, rapidinho. Nós estamos estando aqui não superficialmente, mas estamos aqui entrando na verdade de Deus. Isso é verdade, isso vai se cumprir e tem se cumprido na terra. Amém? Avança aí para mim. Nós vamos ver do ponto de vista histórico, 1948, a guerra de independência de Israel. Para que nascesse Israel, um povo teve que sair de lá. Havia um povo lá. Resumidamente, no dia 15 de maio, após a saída dos ingleses, estavam ali tomando conta daquela área, o Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Iraque iniciaram a ofensiva chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ao revidar o ataque, Israel travou árduas batalhas em todas as fronteiras do recém-restabelecido Estado judeu. Mal as tropas da Inglaterra saíram, os inimigos de Israel entraram com tudo para tentar matar o Estado de Israel no nascedouro. Se eles pudessem, se os árabes tivessem vencido, Israel não existiria como nação. Desde 1948. Na hora de nascer, queriam matar. Acabar com Israel. Só que Israel ganhou. E está lá, existe até hoje. Mas esses povos todos entraram em conflito com ele. Quando Israel começou a ganhar, nas várias fronteiras, vieram por todos os lados. Houve a expulsão, certo? Provocou um êxodo, né?
a expulsão de 700 mil moradores de suas casas. Quantos você entenderam até aqui? Cenário de guerra. Quem atacou primeiro foram os árabes. Israel revidou. Só que no meio da guerra, civil não fica. Tiro para lá, bom para cá, projétil, míssil, não sei o quê. O que faz os civis? Vão embora, saem de casa, não é isso? Estão vendo aí, irmãos? Ou vocês não veem o que está acontecendo lá no Oriente Médio? É fastigado. O que acontece é que quando entra em conflito militar, os civis metem o pé, como diz na gíria popular. Vai embora, ficar dentro de casa, esperar uma bomba bater na sua casa? Sai fora. Acontece que a história não registra com precisão se os palestinos saíram de casa por causa da guerra ou se Israel expulsou na marra para sair do seu território. Pastor, tem um documentário na internet que explica isso assim, bem detalhadamente, e pelo que se entende a partir desse documentário, é que na época que essas seis nações, se não me engano, tentavam entrar ali, eles anunciaram aos moradores da terra que saíssem, que eles entrariam, destruir Israel e depois eles voltariam. Só que não funcionou como eles queriam. já prevaleceu. Exatamente. Isso é uma verdade. Dentro daquilo que estudei, os próprios árabes acreditavam que iam acabar com Israel, mandaram os palestinos sair dali por um pouco, porque eles iam vencer e aí os palestinos iam poder voltar. Mas só que, se eles mesmo mandaram o pessoal palestino sair, se deram mal, porque Israel não saiu, não morreu. Exatamente. Há controvérsias, não há muita prova. Quem botou quem para correr? Botou para correr ou eles saíram achando que Israel ia perder? Essa é a grande controvérsia. Tá certo? E aí é muito particular a interpretação, né? E é mais fácil pensar que Israel expulsou os palestinos. Que aí bota Israel como inimigo. Não, os palestinos pensariam que Israel ia perder, porque ela é uma coligação de países, né? Exatamente. Então, se os palestinos compraram a história de que os árabes iam conseguir destruir Israel, se deram mal. 76 anos depois, Israel está aí. Não é sobrenatural? É sobrenatural, irmão. Mas os palestinos saíram. Israel destruiu 400 a 500 vilas palestinas. Como está fazendo agora com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza agora virou um queijo suíço, irmão. Tanto buraco. A infraestrutura, as próprias construções estão todas destruídas, devastadas. O que acontece quando há uma guerra assim e uma área habitada, populosa, não é, de casas, construções, prédios e etc., é totalmente destruído? O que acontece? Vai ter que ser reconstruído, né? Vai ter que ser reconstruído para ser habitação. Agora só tem esqueletos, né, praticamente, dos prédios. Vai ter que ser jogado no chão e levantar outro. Com que dinheiro? Da onde sai? A gente nunca pensa nesses detalhes, né? A gente não está vivendo isso. E depois que destrói, como é que reergue uma área urbana inteira de quilômetros de destruição? Quilômetros. Vai ter que reconstruir tudo, irmão. Não só os prédios, as ruas, não é? Fiação elétrica, tubulação de água, tudo é destruído com bomba. A bomba cai e arrebenta com tudo. Abre crateras no chão. Então, onde passar uma tubulação de água, está tudo destruído. Além da contaminação. E ainda tem a questão dos túneis. Israel todo dia acha um túnel novo. Inclusive, ontem achou mais um. Debaixo de um hotel. Na faixa de Gaza. Eles construíram túneis igual rato. Já viram o túnel de rato? Caminho de rato? Eles construíram tanta ramificação de túnel que vai para todos os lados. Não só para o lado de Israel, como também
saindo para o Egito, para o sul. É muito túnel. A estratégia de Israel no momento é inundar os túneis com água. Jogam água, imagina a quantidade de água que é necessária. Deve ser água do mar, né? Água do mar. Porque Israel não tem muita fonte hídrica. Joga água no mar e inunda o túnel. Mas são quilômetros e quilômetros e quilômetros de túnel. Agora imagina em 1948, como foi isso aí. Guerra, destruição, o povo que saiu das suas casas, os palestinos, correram para o deserto, correram para os países árabes em redor. Só que eu vou mostrar a vocês que eles se deram mal. Porque eles pensaram que ia ser por pouco tempo e que logo Israel ia ser destruída, e aí eles iam voltar para suas casinhas, recomeçar sua vida. Isso não aconteceu. Aqui, ó, 200 mil fugiram para onde? Faixa de Gaza. A faixa de Gaza era um lugar de refúgio do pessoal que fugiu em 1948, quando Israel tomou posse da sua terra. 70% dos moradores de Gaza são descendentes dos refugiados. 70%. Aí você tem que entender, por que está tendo essa guerra de Gaza com Israel? Do Hamas, né, com Israel. Eles estão ali espremidos ali naquele lugar há 76 anos. O que está acontecendo aí? Larga o Google, depois você procura a reportagem. Eu vou levar só mais uns 40, 50 minutos, depois vocês procuram em casa. Então está vendo aqui foto da época dos palestinos fugindo pelos desertos. Pensaram que iam voltar logo, mas a guerra foi infeliz para eles, porque eles perderam. Avança aí para mim, por favor. Os acampamentos improvisados com tenda. Imagina você fugir e ir para o deserto e a sua família vai morar numa tenda. Sem infraestrutura nenhuma, no meio do deserto. Sem água encanada, sem nada, sem luz. Você foi para o deserto, esperar a guerra acabar. E se a guerra acabou de maneira desfavorável para o seu país? Você volta para onde? Para lugar nenhum. Fica aí mesmo. Esse é o grande drama da ONU, irmãos. Os refugiados palestinos é o maior entrave do Oriente Médio. Porque não tem onde botar esse povo. Vai botar aonde? Avança aí para mim. Não sai da faixa de Gaza. 70% são descendentes de refugiados. O povo saiu. Ué? Estou falando em relação à guerra. Na época da guerra, 48? Eles não saíram, querida. Eles se amontoaram mais para o sul. 1 milhão de pessoas deixou o norte e veio para o sul. O que piora a situação do sul, da faixa de Gaza. Eles não saíram, eles não arranjaram, eles não têm visto para ir para outros países, por exemplo. Eles não conseguem sair nem para o Egito. O portão de acesso para o Egito está fechado. O Egito não os recebe. Porque também não é só fugir. Tem toda uma estrutura. É claro. Você vai fugir se a guerra fosse só de alguns dias. Você pode fugir para um lugar e voltar. Mas está durando quanto tempo? Já tem 2 meses. Israel está dizendo que vai durar muitos meses. Às vezes dura ano. Estão acuados. Eles não fugiram, estão acuados. Se deslocaram dos bairros que estão sendo atingidos para outros bairros que não estão sendo atingidos. Mas morando improvisadamente, irmãos. O drama é grande. Se a gente olhar para o aspecto humano, o drama é terrível. São milhares de refugiados que não têm nada. Não tem direito mais à sua pátria, não tem direito a ir para outro lugar, não tem direito nem a comida, depende da ONU para comer, depende da ONU para beber, depende de Israel. Você sabia que eles dependem de Israel? Só aqui, queridos, vocês vão saber, vou dar esse detalhe aqui. É guerra, não é guerra? Israel cortou tudo. Israel cortou toda a subsistência.
E aí como é que fica? Se coloca um pouquinho no lugar dos palestinos. Se você fosse um palestino lá na faixa de Gaza e cortou tudo, cortou água, cortou luz, cortou abastecimento de comida, combustível, tudo. Vai morrer um monte de gente de doença, vai morrer... Vocês têm água? Começa a proliferar doenças, né? Até questão de higiene. Pode começar a ter cólera, pode começar um monte de coisa aqui. Esse é o drama dos refugiados. Só que isso já dura 76 anos, só isso. Agora vocês estão vendo para a faixa de Gaza, mas tem o outro lado. Israel venceu os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Na Cisjordânia é do outro lado que vai para o Oriente. Também milhares de refugiados. Todos saíram da terra ali para que Israel nascesse. Os refugiados do lado da Cisjordânia também ficaram sem ter para onde ir. Em dezembro de 48, a ONU emitiu a resolução 194. A ONU emitiu uma resolução 194 em 1948, no ano do nascimento de Israel, determinando que fosse permitido o regresso a todos os refugiados palestinos que desejassem voltar. Até hoje essa resolução não se cumpriu. Imagina a ONU tentando mediar a situação e falar, pode voltar todo mundo. E aí Israel diz, não volta ninguém, não vai voltar ninguém. E agora? A terra é minha e acabou. Ganhei na batalha e acabou. E vamos começar a entender um pouquinho mais o que é esse jogo de xadrez político tão difícil. Por que já não puseram um Estado palestino do lado do Estado de Israel para resolver a partilha? Porque não tem como. Esse trágico episódio é conhecido pelos palestinos. Eles dão um nome para esse dia do nascimento de Israel. Al-Nakba. Árabe para catástrofe ou desastre. Como é que os palestinos se referem ao dia que nasceu, que Israel tomou sua terra? E se refere como o dia do desastre, o dia da catástrofe. Até hoje. Tem esse nome bonitinho aí, Al-Nakba. Com Israel vitorioso sumindo as terras como espólio de guerra, os refugiados palestinos não tiveram como retornar. Hoje, século 21, são 5 milhões de refugiados. Eram 700 mil. Hoje são 5 milhões. Por quê? Porque nasce filho, né, irmão? 76 anos depois. E quanto mais pobre, mais filho bota no mundo, né? Tem uma matemática inversa aí nesse negócio. Quanto menos tem condição de ter, mais tem filho. Irmãos, eu vou mostrar para vocês. Se vocês quisessem pesquisar, como é que funciona um campo de refugiados mantido pela ONU. Se vocês quiserem ver como é que é o sofrimento, tem aí inúmeros lugares para você ver no YouTube. Mas é mais ou menos isso, é viver a vida toda acampado. E alguns lugares onde não é mais acampamento de tenda, passado dezenas de anos, construíram construções de alvenaria. Só que como não tem área cedida para crescer, né, em quilômetros, eles crescem para onde? Para cima, verticalmente. Entenderam? Mais ou menos ali, como você vê ali no... Aqui, pô, pertinho aqui, pô. Rio das Pedras. De vez em quando não cai um prédio ali com 4 andares e mata todo mundo? Por quê? Aquele prédio foi feito no improviso. Não tem estrutura nenhuma para crescer daquela maneira vertical. Terreno impróprio, falta de fiscalização, etc, etc. Pensa que os moradores dessas áreas de refúgio, que era temporário, ficaram dezenas de anos. O que eles tiveram que fazer? Construir seus puxadinhos. Só que tudo crescendo verticalmente, virou um favelão. Na verdade, muitos lugares de refúgio viraram favelas. Com a fiação igualzinha que você vê ali no Rio das Pedras. Eu não sei como é que eles conseguem se achar naquele monte de fio. São milhares assim, embolados um junto com o outro. É porque quando um dá ruim, bota outro por cima. Nunca acha, né? Queria ver alguém achar um fio que é seu ali. Duvido. A gente está rindo, mas é um negócio sério, né? Avança aí para mim.
Ponto de vista humanitário, campo e fome. Dos efeitos da guerra, o que mais abala, além das mortes, né, óbvias, e os sobreviventes sequelados da guerra, né, das bombas, dos tiros, é o desterro, perda da capacidade de gerar renda para sobreviver. Não só a pessoa perde a sua casa, os palestinos, quando saem de cá, perdem a sua casa. Tinha uma posse, não tem mais. Como também não tem como fazer dinheiro. Vai fazer dinheiro como? Vai tirar da onde? Você está no campo de refugiado. Como é que você vai produzir alguma coisa? Não tem loja, você não tem como fazer um ganho. Os palestinos ficam à mercê da ajuda humanitária, só. É tipo Bolsa Família. Tem um paralelo para a gente comparar as coisas aqui no Brasil, né? É tipo Bolsa Família, o cara tem 7 filhos, mas vive de Bolsa Família, ganhando proporcionalmente uma certa quantidade de dinheiro por cada filho. Então o pessoal no campo de refugiado tem um Bolsão Família dele lá, para ele sobreviver o mínimo do mínimo. Não tem sonhos, não podem prosperar, não podem crescer economicamente, vão ser sempre miseráveis, dependendo de ajuda. Aí, o que gera isso no coração de quem vive dessa maneira durante décadas? Ódio. Quero que vocês entendam qual é a motivação para essa guerra. É essas condições. Vocês estão vendo essas imagens aqui? Eu descobri isso agora pesquisando. Estão vendo um monte de palestino com uma chave na mão? Isso é simbólico. Nunca antes, nesses anos todos que eu estudo palavra e gosto de geopolítica, nunca tinha sequer percebido que existia isso. Eles têm um dia especial para chorar, lamentar a perda das suas casas, que é justamente o dia 15 de maio, quando eles foram expulsos. E alguns ainda têm as chaves originais das suas casas nas mãos. São essas chaves aqui. Ou passaram para sua descendência, mas são as chaves das suas casas. Esse é o efeito danoso da guerra, irmão. A pessoa ficou com a chave, mas não pode voltar para casa. É um ponto de vista que a gente nunca olha, né? A resolução de 194 era para que voltassem. Só que os palestinos não conseguiram voltar. Ainda também dentro da resolução, Israel tinha que pagar uma indenização aos palestinos. Tomar as casas. Imagina você mora na sua casa e alguém vai lá e toma a tua casa. Manda você embora na força, a casa é minha. É disposto de guerra. Mas você tomou a propriedade dos outros, não custa. Não tem valor o terreno, o imóvel, tem valor. Aí, quando a ONU mediou, falou, Israel, vocês têm que deixar agora, já venceram a guerra, está tudo estabelecido, mas agora deixa os palestinos voltar para suas casas. Israel não deixou. E ao invés de deixar os palestinos voltar para suas casas, fez uma outra resolução e liberou geral para que viesse judeus de toda parte do mundo. Venham, nós temos novas terras. Venham, nós temos novos territórios. Olha o que aconteceu. Ao invés de deixar o povo voltar para a terra e ficar lá quietinho, Israel ocupou com os israelitas as casas que eram dos palestinos. Mas o ódio volta para Israel. O ódio volta. Porque quem ia aceitar um negócio desse, perder sua casa? Quem ia aceitar, irmãos? Não, estou falando o ódio. Se eles permitirem, o ódio volta para a terra. É, mas... Eles continuam. Ué, mas é assim que funciona. São direitos internacionais. Todo ser humano tem direito a uma moradia. Humano. Está correto. Vai permitir que eles voltem um povo que negou a Deus. Aí nós estamos entrando em outro mérito. E eu vou falar sobre isso mais adiante também, em outra lição. Nós vamos ver os méritos, por que esse povo está sofrendo tanto. Não vou explorar isso hoje. Estamos falando de um ponto de vista absolutamente humano. Perderam suas casas, Israel não devolveu, impediu que voltassem e não pagou a indenização.
Pelo menos deveria pagar a indenização, né? Se eles ficassem longe, vai ganhar seu dinheiro da sua casa. Nem pagar a indenização Israel pagou. Aí a gente vê claramente que Israel, ele vive sobre o governo de Deus. Ele não olha as circunstâncias humanas. Mas as circunstâncias humanas vão afetá-lo de alguma forma, né? Porque aí, esse ódio todo gerado de revolta, gera o quê? Guerra. Ataques. Não é isso que acontece? Para os palestinos, Israel se apropriou indevidamente de suas posses. Mais de 70 anos depois, os refugiados mantêm suas chaves nas mãos, como prova de que possuíam suas moradias como símbolo da esperança de voltar para suas casas. Eles ainda acreditam que vão voltar para suas casas. Eles pensam que vão voltar, irmãos. Se você fosse um refugiado palestino, morando improvisado num favelão, sabendo que a sua terra está lá com o israelita, que constrói uma mansão na sua propriedade, como é que você ia pensar? Um dia eu volto lá e tiro aquele judeu de lá e vou tomar minha posse de volta, certo? Só vai acontecer Vai acontecer? Vai ser a grande pergunta do final da sua lição. Isso vai acontecer? Os palestinos vão voltar para sua terra? Vai acontecer. Avança aí para mim. Aqueles palestinos que vão viverem a Você está falando de maneira espiritual, não é? Nós vamos chegar lá, mas eu estou falando a nível agora de hoje. Qual é o problema da faixa de Gaza agora? Israel está lá destruindo um monte de bairro, não é isso? Expulsou o povo lá pela guerra. Eu falei para vocês que 1 milhão de pessoas se deslocou do norte para o sul, dentro da faixa de Gaza. Dentro da faixa de Gaza. Se 1 milhão de pessoas abandonaram suas casas, qual é o medo dos palestinos que estão dentro da faixa de Gaza? A guerra acaba amanhã, mas Israel não devolve os bairros. Se a política de Israel for igual a de sempre, o que vai acontecer? Eles vão anexar o território de Gaza para Israel e vão botar o judeu lá. Vão destruir toda aquela habitação, que já está destruída mesmo, e vão botar o judeu lá. Israel sempre agiu assim, desde 48. Não deixa o inimigo voltar de novo. E aí, como é que fica? Avança aí para mim. Eu falei que a aula vai ser curta. Nós temos algumas semelhanças aqui no Rio de Janeiro. Quando uma facção derrota uma outra, então aqueles que eram daquela facção são obrigados a ir embora. Mas aí é bandido com bandido. O morador é efeito colateral. Por exemplo, ele escolheu lá. Ali ele escolheu lá. Entre a cruz e a caldeira, né? Tem do lado do Hamas, tem do lado do Israel. E eles estão no meio ali. Eles são um efeito colateral. Só que o efeito colateral tem milhares de crianças. Milhões, talvez, de crianças. Tem um monte de velhinho, criança. Como eu falei, a gente tem que olhar para esses seres humanos não como se fossem filme de guerra. Olha, Israel, mas o Hamas, ele não é um povo. Ele é uma mistura de um montão de revoltados de todas aquelas nações ali para poder. Então, mas tem revoltado. Você acha que o povo não dá apoio? O povo se torna vítima, embora dê alguma. Vamos lá, isso é uma discussão bacana. O povo da faixa de Gaza é vítima ou apoiadora desses atos? Só vítima? Lembrem-se, 70% dos que estão na faixa de Gaza são descendentes daqueles que perderam suas casas para Israel. Qual é o ânimo deles em relação a Israel? A gente vai começar a compreender melhor isso aí, não vai ser uma coisa estereotipada. Passou uma notinha assim no canal da internet, Israel detonou 100 mil palestinos. Você tem que entender isso aí, pô.
Tem que entender. Agora você entende. Por que os palestinos estão nessa revolta toda também? Porque perderam suas casas. A luta deles é por casa. Não é religiosa somente, entendeu? Oi? A religião, ela fomenta, mas a origem não é a religião. Eu estou mostrando a vocês que a origem do ódio é a perda de terra, não é a religião. A religião vem fomentar a revolta, jogar mais água na fervura. Mas a origem dessa revolta não é a religião. Tem data, 1948. Tem data. Um povo que estava na terra há centenas de anos e que ficou sem lar. Para Israel ter um lar, um povo ficou sem lar. Um empurrou o outro. Dois corpos não habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo na lei da física. É isso que aconteceu. Vou mostrar a vocês a raiz do ódio. O ódio é fomentado pela religião. Vou explorar isso em outras lições, pode ter certeza. Tem material para isso. Hoje, né, são 58 campos de refugiados. 76 anos depois, tem 58 campos de refugiados oficiais e 10 não oficiais. Sua maioria com alta taxa de populacional, vivendo em espaços restritos, favelões. Que eles botam filho pra caramba no mundo também. Porque não tem terra. Qual é o grande problema? Não há espaço. Mas não tem quem vai ceder espaço. Olha aqui o favelão. Vê se não parece Rio das Pedras, irmão. Igualzinho, ó. Aqui, ó. Olha a estrutura de favela que tem lá, ó. Vamos lá. Vamos falar a questão por que ninguém faz nada. Por que a ONU não faz nada? A ONU só manda resoluções. Acontece que, olha só, vocês mesmo chegaram à conclusão de que eles foram enganados pelos próprios, não é, países árabes muçulmanos. Quando a guerra começou em 48, os países árabes muçulmanos, nós vamos acabar com esse Estado judeu rapidamente e vocês vão voltar para suas casas. Nenhum desses países árabes muçulmanos disse assim: se acontecer alguma coisa, eu compro o barulho de vocês. Aí é que está. Acontece que Egito, olha só, Egito, Síria, esses países todos em volta aí, não quiseram assumir os seus irmãos. Olha o problemão. Então, está no comentário que alguns deles querem tomar também a parte de Gaza. Pois é, ainda tem briga entre eles mesmo. Mas não seria óbvio que os países em redor, que são apoiadores dos que estão na Palestina, assumissem os palestinos que perderam sua terra? Seus irmãos de sangue, de língua e de religião, muçulmanos. Mas na hora de cada país, eles falam assim: já que a gente perdeu a guerra, vem para cá 30%, vem para cá. Ninguém quis abrir mão dos seus espaços. Cada um por si. Quem se deu mal? Os palestinos. Talvez eles esperem que, com essa situação, a coisa fique preta para o lado de Israel e aí eles tirem proveito dessa situação. Nós estamos esperando há quase 80 anos. Não estou esperando há 3 anos, 4 anos. Não tem pressa. A pressa é a guerra. Não, os países vizinhos. A pressa é a guerra. Só que Israel é o país mais bem militarizado do mundo. Israel tem a maior tecnologia do mundo. Israel tem todo o apoio logístico de outros países. Não é mais como em 1948, quando não tinha ainda nem tanque. Nós estamos falando agora de 2024, quando Israel é a maior potência bélica, uma das maiores do mundo. Inclusive com arma atômica, com bomba atômica. Esse tabuleiro, irmão, não é fácil, não. Imagina um xadrez. Eu não jogo xadrez, jogava dama. Dama é mole. Eu não faço a menor ideia de como é que move o bispo. Como é que move o bispo? Tem regra.
Então, presta atenção, é um jogo de xadrez, não é dama. Por que não faz isso assim? Se fosse assim, já tinha sido feito. É um jogo político difícil, porque ninguém quer assumir os refugiados. Nem os países árabes. Restringiram. Os poucos que conseguiram fugir para esses países árabes foram restritos. Eles são marginalizados dentro do próprio país que abrigou eles. Eles não são considerados cidadãos. Eles têm visto de refugiado. Tá? Sabe como é que é o documento deles? Refugiado. São estigmatizados. A maioria com pouca renda, analfabetos, escória. São tratados como escória, como lixo. Já tem o caso da corrupção da ONU. Pois é. Se o Vaticano quisesse resolver o problema do pessoal palestino, resolvia. Que não falta dinheiro. Comprava algum lugar no mundo e botava os palestinos. Pois é, eles querem sua casa. Eles querem até que estavam lá, centenas de anos, onde nos cemitérios enterraram seus avós, bisavós. Veja bem, irmão, o drama é grande. O drama é grande. Os refugiados não conseguem ser aceitos nem nos países em redor. São seus aliados. A Jordânia abriu para uma parte dos palestinos irem para sua terra. Restringiu alguns direitos, mas abriu. Em 1980 e pouco, a Jordânia fechou de novo. Falou, agora não recebo nenhum refugiado. Chega. Isso é um problema sério. Eles não podem nem migrar os países. Porque na nossa cabeça, a gente tem uma ideia estereotipada dos árabes, são tudo amiguinho. Eles não são amiguinhos não, irmão, nem entre eles. Eles são aliados, por causa de Israel, contra Israel. Mas entre eles há a briga. Vocês viram agora que estourou agora uma bomba num cortejo dentro do Irã? E quem atacou foi árabe também? Não foi Israel. Não foi Israel que atacou o Irã. Matou centenas de pessoas num cortejo fúnebre, perto de um cemitério. Eles brigam entre eles também. O negócio é esquisito, né, irmão? A ONU vai fazer o quê? Vai mexer com o Irã? Se fosse qualquer lugar do mundo, eles se metiam, mas com o Irã? E Israel, eu quero que vocês entendam, sempre falei isso aqui em outros seminários, que no começo, em 48, o mundo era favorável a Israel. E hoje, no século 21, a ONU e o mundo é contra Israel. Por quê? Tem que entender por que a ONU e o mundo é contra Israel hoje. Porque eles tentam resolver o problema dos pobres da Palestina e Israel simplesmente é visto como vilão que não deixa, que não cede, que não tem misericórdia. Pintam o demônio de Israel. Israel é chamado de colonizador, irmãos. Sabe esse estigma dos colonizadores portugueses aqui? Só vieram espoliar aqui o Brasil, levar o pau-brasil, levar o ouro. Israel é comparado aos colonizadores. Agora recente, um dos líderes palestinos, não lembro se foi do Irã ou se foi o Erdogan da Turquia, disse que Israel é igual aos nazistas. O que é uma ironia. Israel não foi atacado pelos nazistas? Agora Israel são os nazistas. Foi o Erdogan que falou? Não lembro agora se foi o Erdogan. Estou dizendo que Israel são os nazistas. Porque Lula, o presidente, é de esquerda, é aliado dos palestinos. Toma causa. A esquerda toda no mundo é a favor dos palestinos. Entendeu? Por que tem protesto no mundo todo com bandeira palestina contra Israel? Porque acham uma injustiça que fizeram com os palestinos. Não é contra o Egito, não é contra os outros países, é contra os palestinos, aqueles que estavam na terra quando Israel veio tomar. Entenderam um pouco melhor essa situação complexa, complicada? Avança aí para mim. Está sendo gravado. Não, eu tenho que ser menos unilateral. Vocês têm que ter uma visão mais ampla. A gente não pode ter aquela visão estereotipada, japonês tem que morrer. Entendeu? Não pode ser assim, gente.
Se a gente vê só um lado, é igual fazer julgamento de problema de casal. Eu aprendi logo cedo como pastor que tem que ouvir os dois lados. Se você ouve um lado que está inflamado contra o outro, você fica do lado desse, contra o outro. Se você ouve o outro lado, esse aqui tem razões também. Aí, como é que você faz? Os dois lados têm erros, os dois lados têm razões. Mediar a situação de casal é semelhante. Eles recebem Palestina para trabalhar, mas como subcidadãos. Eles não têm direitos. Eles só vêm trabalhar e saem, sob restrito controle. Eles não têm privilégio nenhum. Os palestinos que trabalham dentro de Israel, eles passam por detector de metal, eles passam por barreiras, por policiais, eles têm que estar toda hora apresentando documentação. Entendeu como é que é? Não é liberdade, não tem livre. Não é como a gente brasileiro quer chegar lá e passear nas ruas. Não é assim para os refugiados palestinos. Tem restrições. Eles dependem de Israel. Só que agora que a guerra estourou, Israel cortou tudo. Todos os privilégios. E aí? Lembra desse homem aqui? Já morreu. Yasser Arafat. Ele é fruto da revolta de 48. Do surgimento do Estado de Israel. Caldeirão de ressentimentos, ódio, revolta, sensação de lesa, de perda, né? Obviamente geraria nos palestinos o desejo de restituição à chamada causa palestina. O nome que se dá a isso tudo, essa loucura toda, é causa palestina. E a destruição dos seus algozes israelenses. Óbvio que isso tudo, quem perdeu sua casa, ficou com muita raiva do judeu, passa isso para os filhos. E os filhos passam para os seus filhos, e assim vai. Geração após geração com ódio de Israel. Aqueles que não querem morrer de fome dentro dos favelões, vão fazer o quê? Vão matar os judeus. Vão fazer aqui uma organização armada e vamos resolver o problema na bala. A maioria desses grupos que nós chamamos de terroristas nasceram da revolta contra a expulsão dos palestinos. A maioria, não todos. Aí vai surgir os grupos radicais armados contra o Estado judeu. Na década de 50, a Al-Fatah, fundada por o Arafat, em 69, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Como é que se chama o grupo? Ó, Libertação da Palestina. O que é que eles querem de volta? Terra. Avança aí para mim. Não botei muitas coisas terríveis, mas aqui são 5 crianças mortas na guerra aqui. No Líbano. O Líbano é o norte, né, de Israel, ao nordeste de Israel. Faixa de Gaza é aqui, sudeste, indo para o litoral. O Líbano é do outro lado do Estado de Israel, ao norte. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, a Al-Fatah, o Hezbollah, vem pelo norte. Então tem aqui, ó, pessoas desesperadas, sem casa, palestinos revoltados, confronto com os soldados de Israel. Esse é o caldeirão. Não tem como ser diferente, irmãos. Avança para mim. Aí vai surgir, aqui, desse lado aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o Hamas aqui, e Hezbollah é esse aqui, vestido de amarelo e verde aqui. As cores deles são amarelo e verde. Lembra quem? Pois é. Esse aqui é o Hezbollah. Esse aqui é o Hamas. Mas estou só mostrando 2 fotos, não estou entrando em nenhum detalhe. Vocês teriam paciência de ter uma lição só com esses grupos terroristas? Teriam paciência? Fazer uma enquete aqui. Seria a próxima lição. Quer entender o que é Hamas, o que é Hezbollah, Jihad Islâmica? A gente fica tudo ali, para nós tudo é alienígena, né, irmão? São palavras que não fazem muito sentido. Agora você sabe qual é o cerne da revolta deles. Podia mostrar um pouquinho da história deles.
A gente não demoniza sem conhecer. Para demonizar, vamos condenar, mas sabendo o que é. Pode ser, semana que vem, a outra aula ser sobre esses grupos aqui? Nós estamos dando geopolítica, né? Então avança para mim. Semana que vem a gente vê isso aí. Os palestinos continuam sendo um problema da ONU. É improvável. Haverá uma solução para a causa palestina? Vamos lá. Só Deus sabe. Pela palavra profética que lemos no início, quem vai vencer? Quem vai prevalecer? Israel. Os palestinos vão voltar a morar naquele lugar? Por força política ou guerra? Não. É improvável. Não é impossível. Se Deus quiser, Deus pode todas as coisas. É improvável que Israel ceda 1 quilômetro para devolver para os palestinos. Improvável. Qual é a política de Israel hoje? Para a faixa de Gaza, para a área que já foi despovoada, dominar e ocupar. E botar assentamento judaico e construir ali algumas vilas judaicas ali. Eles vão viver uma falsa harmonia. E como é há 76 anos. Aquilo lá não tem harmonia. É uma falsa harmonia, uma falsa paz. É um convívio. É só um convívio. Você pode morar com um desafeto, um vizinho que não gosta de você, mas você mora ali. Ué. Não é assim? Agora, imagina o que você morar com uma pessoa que é juramentadamente seu inimigo. Está doido para te matar. Imagina a tensão que é. Não dá nem para dormir, né? Porque você corre o risco de a pessoa invadir a sua casa e te matar. A tensão é essa o tempo todo. A gente não vive uma realidade dessa no Brasil. A gente não tem paralelo. Você não sente na pele o que é morar num bairro que em volta todos em redor querem te matar. Por isso, de vez em quando, um mais revoltado entra dentro de um ônibus israelita e com um cinturão cheio de bomba e explode. Se torna mártir. De vez em quando, aconteceu agora, recente, na guerra agora. Vi um vídeo do revoltado lá palestino, partiu com faca para cima de um soldado, foi morto. E os caras chegam a esse ponto de desespero. Tem mais nada a perder. Só a vida. O ódio é fomentado desde criança. Eu já vi um vídeo estarrecedor de um pai palestino pegando a mão do seu filhinho de 4 anos, pela mão, 3 anos, levando para perto da barreira, do muro que separa Israel do bairro palestino, e botando uma pedra na mão do filho e mandando o filho jogar a pedra na direção do muro. Simbólico, não atingiu ninguém. Mas o que você faz com uma criança que você incita, desde pequenininho, a atacar pedra para o lado de Israel? Por enquanto atacando pedra, depois vai atacar é bomba. Pastor, eu fui pegando um documentário que tem toda uma forma de mídia para instruir crianças, nos desenhos animados, demonstrando que os israelitas são demônios. Demoniza os israelitas. Imagina a lavagem cerebral que é, né, irmãos? O pior, queridos, é que eles usam as crianças de escudo humano. Quando Israel vai atacar do lado de cá, revidar, eles colocam as crianças na frente de batalha. Existem crianças que são fantasiadas com o uniforme do Hamas desde bebê. Aqui você fantasia de Flamengo, de Vasco, do seu time. Lá eles fantasiam bebês com as cores, as insígnias, botam cinturões sem arma, né? Em bebês. Você imagina a lavagem cerebral que era uma criança, cujas primeiras fotos são ela vestida de soldado. Soldado armado. Revolucionário, revoltado. As crianças já crescem, aquela geração já cresce cheia de ódio, cheia de disposição de ir para a guerra para matar judeu. Isso vai piorar muito, você vai entender melhor. Estou falando do aspecto político.
Estou falando do aspecto sociológico, político, geopolítico. Quando eu mostrar o aspecto religioso, aí você vai entender. Ainda vou falar ainda sobre como é a lavagem cerebral do aspecto religioso. Vai ter aula só sobre isso. Você vai entender. Você que nunca leu o Alcorão, você já leu o Alcorão? Não. A maioria de vocês não leu. O que ensina no Alcorão, pastor? O que dá base no Alcorão para ter tanto ódio entre árabes e israelitas? Eu vou trazer aqui umas adaptações, você vai entender. Quem quiser entender, né? Quem não quiser, falta a EBD. Porque eu cheguei a um ponto agora de ensinar coisa mais profunda. Vou ficar no rasinho. Amém? Vamos para cá então. O que falta aqui a gente ver? Avança aí para mim. Isso aqui é interessante. Olhem para esse mapa. Isso aqui é 1946. A Palestina ocupada pelos árabes. 1946. O que está em verde escuro aqui é a área dos árabes palestinos. Olha o que Israel tinha em 1946, irmão. Áreas ocupadas por Israel em 1946, antes que houvesse o Estado de Israel. São esses pontinhos brancos. Quando houve então o Estado de Israel em 48, que é 47, o plano da ONU. Olha o que Israel ganhou de terra. Olha o que a Palestina perdeu de terra. Em 48. 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, o que aconteceu? Aqui, ó. Aqui é a faixa de Gaza. E aqui é a Cisjordânia. Olha o que aconteceu. Está dando para entender graficamente o que mudou? Israel era aqueles pontinhos brancos ali. Israel agora é isso aqui tudo. Só aumentou. E muito. Aumentou não pouco não, aumentou em muito. E quem perdeu a área? Os palestinos. Olha como é hoje. Aqui é 2010. Faixa de Gaza e alguns pequenos territórios dos palestinos aqui. Se Israel anexar a faixa de Gaza, isso aqui também fica branco. Passa a ser de Israel. E a história já mostra. A história mostra. A tendência é essa. Só que para anexar tem que tirar alguns milhões de palestinos dali. Matar milhões de palestinos não acredito. Não vão matar. Deslocá-los é mais difícil. Nenhum país em volta quer receber. Vão ficar cada vez mais exprimidos em menos território. Se saírem pelo Egito ou forem para outros países, podem até receber asilo político, mas a maioria deles vai passar fome, necessidade. Não tem especializações. O drama é grande, né, irmão? Avança para mim. Alguns de vocês vão pensar, pastor, mudou a casaca, agora está mais para o lado dos palestinos. Não mudei casaca, não. Eu estou mostrando os dois lados da moeda. O juízo disso tudo é com cada um. Estou sendo imparcial. A gente só conhecia a vitória de Israel. Para que haja a vitória de Israel, tem que ter a derrota do outro povo. Agora vocês veem o outro lado. Coloca aí na balança justa aí. Deus está no controle de tudo. Ouve só, queridos. Se eu não me fizer entender, vai parecer que eu estou puxando a sardinha para o outro lado agora. Deixa eu fazer você entender. O mundo não vê como a gente vê. Nós conhecemos a palavra. Nós torcemos e cremos que a palavra vai se cumprir. Qual é o nosso lado? Israel. Quem vai prevalecer? Israel. Pela vontade soberana de Deus. Amém. Isso não muda. Isso não deve mudar nosso norte, nosso discernimento. Eu estou falando o seguinte. Quando você ouve os organismos internacionais, você ouve a humanidade toda dizer que é contra Israel, não pode ser sem base.
Porque eles não veem com os olhos que nós vemos para a Bíblia. Eles olham para as crianças aqui passando fome. 600 mil pessoas sem água. Antes da guerra, só tinha luz na faixa de Gaza por uma parte do período do dia. Vocês ouviram ali como é que era o abastecimento de luz? Antes. Fica um dia sem luz na sua casa. Qual é o desconforto? Fica uma semana sem luz na sua casa. Qual é o desconforto? Agora não tem luz, não tem água, não tem combustível, não tem assistência médica. Se fazer uma cirurgia, não pode, porque está atendendo pessoa que foi bombardeada, está mutilada. Entendam que o mundo não lê essa guerra com os olhos que nós lemos. O mundo lê esses fatos evidentes. O que é evidente? Mortandade. O que é evidente? Israel está destruindo prédios. O mundo vai ler por esse viés. Então, não se espante que todo o mundo vai ficar contra Israel. Para se cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Zacarias que todos os povos em redor vão atacar Israel. Gog e Magog ainda vai acontecer. Vai fazer parte da nossa lição. Ver profecia com vida real. Ainda vai acontecer Gog e Magog, a invasão pelo norte de Israel. Por que tudo isso tem que acontecer? Porque está profetizado, vai acontecer. Mas os efeitos disso é uma fermentação, entendem? Vai fermentando até explodir. Exatamente. Então o pastor de vocês não está sendo tendencioso. Eu queria que você não tivesse uma visão estereotipada, nem unilateral. Vocês olhem a situação como um todo. A proposta é essa, amém? Que olhem outros ângulos, que entendam quando o mundo inteiro olha só humanamente que Israel é mau. Entendam isso. Se você tivesse nascido na Palestina, você ia entender. Se você tivesse nascido lá dentro da faixa de Gaza, você ia entender. Certo? Mas a gente não pode ter uma visão sem base e fazer argumentações com as pessoas de maneira ignorante. Estou dando a vocês subsídio para que vocês, quando argumentarem, quando emitirem suas opiniões sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer mais adiante, o que vai piorar mais adiante, vocês possam falar embasados, entendendo a situação, entendendo o jogo político, entendendo as tragédias humanas. Amém, queridos? A ideia é esta. O pastor de vocês está se aplicando, estou estudando mesmo, vendo vídeos, lendo artigos, me inteirando, para quando chegar aqui fazer um resumo para vocês. É só um resumo de 1h30. Mas para chegar nesse resumo, a gente tem que ficar horas e horas estudando, para entender, porque a gente está aqui e não entende todas as coisas, todos os ângulos. Eu não quero entrar em todas as minúcias das situações. É um panorama. Nós temos que entender por quê. O sofrimento desse povo palestino. Amém? Nós estamos chegando no final. Para encerrar a lição, saibam que a palavra vai se cumprir. Eu falei que não acredito que os palestinos voltarão para sua possessão, baseado em textos proféticos. Como está escrito aqui, vou mostrar a vocês, eles não vão voltar para suas possessões. Israel vai continuar sendo dono daquelas terras. É a vontade de Deus. A palavra profética afirma que até o fim haverá guerra. Daniel 9, 26. No livro do profeta Obadias, a profecia narra um tempo em que os de Jacó, Israel, assumirão suas heranças nos territórios circunvizinhos para sempre. Israel vai assumir aquelas terras para sempre. Nesse cenário final, dentre outros territórios, é citado também as terras dos filisteus. Na época, os filisteus, hoje é a faixa de Gaza. Então, nessa profecia, onde hoje é a faixa de Gaza, território dos antigos filisteus, serão possessão de Israel para sempre. Amém? Então, a profecia de Obadias lá atrás, com milhares de anos, vai se cumprir. Obadias 1, 17 até o verso 21, e a gente ora aqui e diz amém. Não vou ficar de pé não, vamos terminar a primeira lição, né? Já botar assim de pé para ler o texto.
Obadias 1,17, vamos lá até o verso 21, dá para ler aí atrás? Agora é palavra de Deus, vai se cumprir, vamos lá. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, suas terras, suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Esaú, Edom, abaixo ali de Israel, hoje terra palestina, também, né? Está mostrando claramente que Jacó é fogo e eles são restolho. Então, o destino deles está aqui ilustrado, né? Serão restolho, aqueles incendiarão a este, ou seja, Jacó vai consumir Esaú, porque o Senhor e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus. Aqui os filisteus vão perder a sua terra para Israel. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Benjamim possuirá Gileade. Aqui são áreas territoriais. Verso 20. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Verso 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Hoje uma profecia como essa não é tão alienígena para o nosso entendimento. Talvez no passado nós líamos isso e não entendíamos. O que é isso? O que significa isso? Mas no final, os povos em redor vão perder seus territórios, serão dados a quem de direito, que é o povo de Israel, e o reino será do Senhor. Amém? Esse é o fecho da lição, o fecho de tudo. Terminamos nossa lição.